I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Turminha, na aula de hoje de Geografia, nós vamos entrar no assunto do capítulo 6, que é o trabalho no espaço urbano. Muito nós já falamos sobre o espaço rural, né? Que é lá na área do campo, onde nós temos a agricultura, a pecuária, o extrativismo, que é o extrativismo também vegetal, o animal. Tudo isso nós já falamos nas aulas passadas, né? E no capítulo passado sobre trabalho na zona rural. Agora nós vamos entrar no capítulo falando sobre trabalho no espaço urbano, né? Nós vamos caracterizar tudo do espaço urbano. Nós vamos começar falando da questão da importância das atividades do espaço rural, do espaço urbano, tá? E uma delas que nós vamos citar é a prestação de serviço. O que é a prestação de serviço? Você estuda, né? Por isso que os pais de vocês sempre falam, estuda para você ter sua profissão quando você crescer. Então, você vai estudar, você vai ter uma profissão, você vai se qualificar, você vai se especializar em algo que, quando você tiver adulto, você vai vender esse seu serviço. Ou seja, você vai ser contratado em qualquer empresa de acordo com o serviço que você oferece. Então, você está fazendo o quê? Fazendo uma prestação de serviço. Você está oferecendo suas qualificações para aquela determinada empresa. Isso é caracterizado como prestação de serviço, ok? Outro fator muito importante da área do espaço urbano é o comércio. Vocês já devem ter ouvido da mamãe ou do papai falarem assim para vocês: eu tenho que ir lá no centro rapidinho. O centro da cidade, né, aqui em São Luís, fica mais precisamente ali depois da ponte, passando pela beira-mar. Nós encontramos, tem uma rua muito, muito famosa, que é chamada Rua Grande, que é lá, naquela rua, existem vários comércios, um do lado do outro, uma rua imensa, cheia de lojas. Qual a importância daquela rua para a gente? A importância daquela rua é porque lá se concentra um número muito grande de lojas. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver, Giovana. Giovana gostaria de uma mochila Y, certo? E a mãe de Giovana vai lá no centro, atrás dessa mochila. Ela pode ir na loja A, loja B, loja C, loja D, porque várias lojas tem essa mochila, ou seja, ela tem uma variedade de lojas, variedade de locais onde ela pode adquirir aquele produto, diferente da zona rural. Na zona rural, vamos dar um exemplo que Carlos André mora na zona rural, no campo, e ele gostaria de uma mochila X. A mãe de Carlos André vai precisar ir em uma loja X comprar essa mochila. Lá na zona rural, a variedade não é tão grande assim de lojas, a variedade é menor, mas vai sim ser vendido o produto, porque a gente também não pode ter aquele pensamento que lá no interior é só natureza, ou muitos alunos do quarto ano, né, dizem assim, cite exemplos do que tem na zona rural. Aí o aluno diz, flores, árvores, não. Meus alunos do quarto ano dizem que tem trabalho na agricultura, na pecuária, no extrativismo, não é? Essas são as funções da zona rural. Então, quando nós falamos de zona rural, não quer dizer que tudo lá é só mato ou esse tipo de coisa, porque isso é um pensamento preconceituoso. O tipo de trabalho de lá é diferente do tipo de trabalho oferecido aqui, ok? Então, fique sempre atento na questão do comércio, ele é muito centralizado na região urbana, ok? O importante da área urbana é a questão das indústrias. Eu falei para vocês em uma videoaula anterior que a questão das indústrias na zona urbana é totalmente dependente da zona rural. Por quê? Vou dar novamente o exemplo do tomate. O tomate é plantado e colhido na zona rural, mas para ele chegar aqui em São Luís como extrato de tomate, ele precisa passar por uma indústria, né? E nesta indústria ele vai receber condimentos químicos, ele vai precisar
sem plastificado, e todo esse processo acontece dentro da indústria, ok? E as indústrias estão localizadas, a maioria onde? No espaço urbano. Com o advento de muitas indústrias nas cidades, muitos comércios, muitas lojas, o que isso favorece? Aumento de emprego. Muitas pessoas começam a ter emprego. Vou dar um exemplo para vocês de um supermercado, né? Muito famoso aqui em São Luís, que começa com a letra M. Eu sei que vocês sabem qual é. Esse supermercado, ele tem quase em todos os bairros. Não tem aqui no São Francisco, porque o do São Francisco começa com a letra H. Mas tem vários outros bairros. E esse supermercado trouxe muitos empregos para o Maranhão. Por quê? Porque as pessoas precisavam, né? Eles precisavam de um empacotador, de uma pessoa na área dos frios, na padaria do supermercado, né? Na feirinha do supermercado, né? No caixa. Então, tudo isso foi movimentando a questão dos empregos, ou seja, aumento de emprego. Então, é muito bom quando uma empresa vem para o nosso município, porque isso ajuda, né, no rendimento, no lucro da população, porque elas começam a ter mais empregos, as pessoas tendo mais empregos, elas podem comprar mais produtos e assim aumenta o nível, né, o índice de desenvolvimento daquele estado. Aqui na página 247 do livro de vocês, tem vários outros exemplos de prestação de serviço, indústria e comércio, que é o que nós vamos ler agora, tá bom? Leitura da página 246 e 247.